Judas, a partir do 5 até o versículo 16, preste bem atenção na leitura da inerrante palavra do Senhor, que nos diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banquetando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam a sua própria sujidade, estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, que teu Santo Espírito nos ilumine para entender a tua santa palavra. Que esse texto duro, um texto que estritamente mostra como andam e qual o fim daqueles que são incrédulos, que não temem ao Senhor, que isso traga temor aos nossos corações e ainda mais dependência do Senhor. Então, ó Pai, tem misericórdia de nós, portanto, abre o nosso entendimento, eu te imploro, ó Santo Espírito, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui, se a gente fosse fazer uma comparação simples e direta, é mais ou menos como aquele filme, aquele desenho que você assiste, em que mostra o que acontece com um vilão. Sabe aqueles filmes em que você vê o vilão, aconteceu alguma coisa com ele que não ficou muito claro, aí depois a cena corta e você vê o que aconteceu com ele. Então, por exemplo, pegar um exemplo de cabeça, você vê aquele do Toy Story 3, que o ursinho é pego, né, que é o vilão, aí no final mostra ele preso no para-brisa do carro comendo mosca, né? Ou seja, sempre quando você vê nesse filme, você vê que o bandido, obviamente sendo desenho, tem suas limitações, mostra que aconteceu algo de ruim com ele. Costuma ser engraçado no desenho, mas é sempre algo de ruim. Bem, o texto que nós lemos aqui, crianças, não tem nada de engraçado, mas é exatamente o que mostra com os vilões. É Judas mostrando o que vai acontecer com aquelas pessoas que são falsos mestres, que são falsos profetas, que negam a autoridade de Cristo como Senhor, que vivem como os ímpios, que não reconhecem Cristo como Deus. Ou seja, Judas vai alertar o tempo todo nessa passagem que o fim deles é a destruição.
que a vida deles não tem sentido. Ou seja, ele vai até usar várias ilustrações, é como uma pedra no fundo do poço, é como a praia aqui. Se você já foi aqui à praia em Parnaíba, você nunca viu isso, mas aí eu vou ter que dar um exemplo real. Mas se algum dia você for na cidade do Pastor em Recife e se aventurar a tomar um banho de praia, mesmo onde não tem tubarão, tá certo? Quando você vê, quando a onda vir para frente, é possível que você veja coisas que você não gostaria de ver na água. Tá? Então é exatamente isso que Judas está dizendo. Eles mesmos se mostram quão sujos eles são, mas o fim deles não é outro que não as trevas e o sofrimento. Então, o ponto, crianças, é por que isso é revelado nas Escrituras? Você pode até dizer de saída: ah, mas eu não sou assim, pastor, graças a Deus, eu sou obediente aos meus pais, eu sou um servo do Senhor, eu tento ser um crente. Então, a pergunta, então, é por que Judas vai escrever uma carta inteira sobre isso? Porque o que nós lemos é justamente o todo da carta, basicamente. Várias coisas, crianças, mas eu quero destacar duas. A primeira é o que eu acabei de dizer, para que você saiba como Deus é justo e Ele vai vingar o seu próprio nome. Portanto, aqueles que não levam Deus a sério, Deus os condenará. Então, a primeira coisa é que você saiba disso. Até para que você possa alertar os seus amiguinhos na escola. E a segunda coisa é para que o seu comportamento não imite o deles. Porque você sabe como vai terminar. Então, Judas está dizendo assim: olha, se o seu comportamento é como o dessas pessoas, por que você pensa então que você é um filho da luz? Se você faz as mesmas coisas que esses que serão condenados. Então ele tem um duplo propósito, para que gere o alerta em nossos corações, para você alertar outras pessoas, mas um alerta para você, para que você possa ter Cristo como modelo e Salvador, para ser guardado nele, porque senão o fim são trevas e sofrimento. Então, meu desejo e minha oração, criança, é que você tenha Cristo como Salvador, como o único Senhor, para que, diferentemente desses homens, você possa ser como o Salmo 1, plantada a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não murcha. Tá? Então, que Deus as abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, a minha dificuldade ao preparar esse sermão foram duas, pelo menos. A primeira é não transformar o sermão num estudo, porque a quantidade de informações que a gente pode ir cavando e espalhando aqui pode deixar esse sermão muito mais longo do que deveria ou virar um estudo bíblico. Então essa foi a primeira coisa: rapaz, eu tenho que encontrar aqui a medida certa para dividir bem isso. E a segunda, que essa foi a que eu mais lutei no preparo do sermão, foi esse rapaz, veja que até onde a gente leu, não é oferecido graça nenhuma, meu amigo. É pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Né? E eu disse: rapaz, então eu prego o sermão só largando a lenha. Mas eu tenho dificuldade com isso. Mas tem que encontrar uma maneira de apresentar a graça assim, obviamente, fugir do texto. E eu acredito que eu consiga fazer isso no final. Tá? Mas o que nós lemos é o corpo da carta. Nós lemos e explicamos a introdução semana passada. Vamos ver a conclusão semana que vem. Então, o que você tem aqui é o miolo da carta. É o corpo da carta. É a carne do hambúrguer. Tá? Então, você vai ver exatamente o que Cristo em Judas, né, vai mostrar qual é o fim e o comportamento daquelas pessoas, como ele vai dizer no versículo 4, que se introduziram com dissimulação no meio da igreja. Tá? Então veja que Judas, no versículo 5, o que é que ele vai dizer? Quero, pois, lembrar-vos, embora sejais cientes de uma vez por todas. Ou seja, ele usa desse recurso que o apóstolo Paulo também usa em algumas de suas epístolas, como 1 Coríntios 15, por exemplo. Tá? O que eu estou dizendo aqui, vocês sabem em certo grau. Tá? É aquele recurso muito comum em orador. O que eu estou dizendo aqui, eu sei que vocês já sabem, mas ele precisa ser dito. Tá? Então Judas está fazendo isso. Olha, eu vou lembrá-los de algo que vocês já sabem. Vocês têm conhecimento. Eu não vou contar nenhuma história nova. Então Judas, para apresentar a condenação desses ímpios, por 2 vezes e em sessões de 3, nessa epístola, ele olha para Israel. Ele olha para o Antigo Testamento. Ele não vai simplesmente dizer, ele não vai pegar uma ilustração como essa aqui que eu acabei de fazer do Toy Story. Ele vai pegar exemplos que a pessoa pode olhar nas Escrituras e dizer: olha aqui o que aconteceu com essas pessoas.
Tenha em mente essas histórias, ou seja, para mostrar de que aquilo que estava acontecendo naquela igreja não só não é novo, como é tão antigo como as Escrituras. Tá? Então veja que nos versículos 5, 6 e 7, observe que ele não está preocupado em ordem cronológica. Nas duas vezes em que ele vai ter o Antigo Testamento como referência, a preocupação dele não é contar as histórias na ordem que elas aconteceram, mas você vê que a preocupação dele é em como se fosse subir um degrau após outro, de consequência. Porque você vai ver que dos 5, 6 e 7, ele vai dar exemplo do povo de Israel do Egito, os anjos que caíram, e Sodoma e Gomorra. Então, se a gente fosse colocar em ordem cronológica, provavelmente seria 6, 7 e 5, tá? Em evento cronológico. Mas Judas está preocupado em contar de forma temática o que aconteceu. Então, o primeiro exemplo que ele vai dar, de que, olha, lembre-se disso, é Deus libertou um povo no deserto, tirando da terra do Egito, e logo após destruiu por causa da incredulidade dos que não creram. E aqui, irmãos, e esse é o perigo que eu tenho que olhar bem no sermão, que eu poderia pegar cada um desses exemplos e pregar em cima dos exemplos, né? Mas aqui eu quero ser como Judas, ser bem direto, ser bem breve. Lembre-se disso. Deus libertou um povo no deserto. O livro de Números vai dizer quantas pessoas eram. Dos homens aptos para a guerra, eram 602 mil pessoas, arredondando. 602 mil pessoas. Assuma que esses homens eram casados com uma mulher só. Com uma mulher só. Então aí a gente já vai para 1.200.000 pessoas, certo? Então veja. Imagina aí, vou arredondar ainda mais para baixo. Imagine a cidade de Teresina. Nem tem 1 milhão de habitantes, mas vamos arredondar a Teresina para cima. Imagine toda a cidade de Teresina, 1 milhão de habitantes. Esse foi parte do povo, mas a maior parte do povo que foi liberto do Egito. O povo que atravessou o Mar Vermelho, que comeu do maná, que comeu das codornizes, que ficou debaixo da sombra, que viu o fogo na frente. Aí vai dizer, glória a Deus. Pois é, mas foram esses 1.200.000 pessoas que Deus matou no deserto. A cidade de Teresina inteira, Deus os destruiu. E o texto diz o motivo. Porque não creram. Ou seja, como é que vocês passaram por tudo isso e não acreditaram? A última gota foi exatamente o evento de Josué e os espias. Eia, vamos à frente. E os 10, né? A Deus, por causa dessa incredulidade, essa geração não vai entrar na terra prometida. E 1 milhão por baixo, 1.200.000 pessoas foram mortas no deserto. Então veja que Jesus está mostrando, porque pensa que foi liberto, porque está no meio do povo, está salvo, é? Está tranquilo? O próprio Deus na história de Israel deixou isso claro. Olha o que Deus fez com os ímpios, com os incrédulos no meio do povo. Os libertou do Egito, libertou, mas os destruiu no deserto. O segundo exemplo que ele vai dar é o mais complexo de explicar. Porque esse é exatamente o texto em que alguns teólogos usam para tentar argumentar, como eu até preguei, tá certo? Em Gênesis 6, que aqueles filhos de Deus ali são os anjos. Tá? Por quê? Aí permita-me ler, só para você entender de onde vem o pensamento. E os anjos, então você não tem dúvida de quem ele está falando, os que não guardaram seu estado original, ou seja, que caíram, mas, abandonando seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, veja, o que Judas vai falar desses anjos é que simplesmente eles não guardaram o seu estado eterno, caíram e vão ser condenados. É bem direto até, aqui não tem nem margem para manobra. Tá? Não tem nem margem para manobra. Aí no 7, quando ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, ele vai dizer assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles. Aí, quem são esses aqueles aqui? Gramaticalmente, você volta para os anjos. Então,
ponto interpretativo, tá, para dizer, para entender que aqueles filhos de Deus de Gênesis 6 eram anjos, é essencialmente esse texto e o texto de 2 Pedro capítulo 3. Tá? O argumento contrário a isso, você vai encontrar na boca do próprio Cristo, quando perguntando sobre como será o casamento no céu, aí Cristo vai dar justamente os anjos como exemplo. Quando vai dizer, esses serão como os anjos no céu, não casam nem se dão em casamento. Tá? Então, o ponto principal aqui da passagem não é tentar especular se os anjos podiam cair, se não assim podiam ter relação e tudo e tal, se viram gente, os nefilim. O ponto de Judas não é esse, ele não está preocupado particularmente com isso. É uma coisa que a gente, por curiosidade até mesmo, e vontade de saber, quer se aprofundar no texto, mas o ponto de Judas é, um povo foi liberto, incrédulo no deserto, Deus o matou. Aí veja como ele vai escalonando. Não pense que isso só se aplica a homens. Os anjos no céu é a mesma coisa. Abandonaram o seu estado original. Deus os guardou, meu filho, em cadeias para, no momento oportuno, trevas eternas. O ponto de Judas não é tentar especular qual é o pecado dos anjos, para mostrar que nem as criaturas celestes, criadas pelo próprio Deus, escapam do julgamento divino. Quanto mais esses homens. Israel não escapou, esses anjos não escaparam, esse é o ponto. E aí ele conclui com o exemplo de Sodoma e Gomorra, tá? Quando vai mostrar que eles se entregaram à prostituição, como aqueles que, seguindo após outra carne, são postos para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, então veja que ele vai 3 exemplos: Israel, os anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades que foram destruídas por estar perseguindo, essa expressão aqui, seguindo após outra carne, ou seja, é a ideia de se misturar com aquilo que não devia. Então, um dos pontos que a Bíblia vai mostrar contra, por exemplo, a homossexualidade, não é nem apenas o aspecto do homem e mulher os criou, tá? Mas que em Israel todo tipo de mistura era proibido. Você devia se relacionar com aquilo ao qual você foi feito para se relacionar, não podia misturar. Então, vai mostrar exatamente que eles estavam procurando a mistura, ou seja, procurando outro tipo de carne, ou seja, o homem e a mulher desejando aquilo ao qual ele não podia se misturar. Tá? E o texto vai dizer o quê? Que eles não apenas foram destruídos, mas serviram de exemplo de fogo eterno, sofrendo a punição. Então, ele olha para a Bíblia e vai dar 3 exemplos que vão crescendo. Aí, no 8... ele volta, então veja, ele fica nisso o tempo todo. Ele dá o exemplo para a igreja e olha para esses falsos mestres. Então no 8 ele vai mostrar exatamente isso. Ele olha para esses falsos mestres e vai dizer, ora esses ímpios, esses que não reconhecem Cristo como Senhor, tá? Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Veja, irmãos. Por partes, aqui. Pastor, por que vai chamar esses homens de sonhadores aqui? Direto ao ponto, não sabemos. Provavelmente porque eles, aí é uma especulação, que eles alegavam em seus sonhos algo para aquela igreja. E aí, irmãos, olhem, eu como pastor já passei por isso e eu acredito que você também. Tente conversar com alguém que alega que sonhou algo. Eu só desejo boa sorte. Entendeu? Pastor, eu sonhei com isso aqui. Fulaninha sonhou com isso aqui. Porque é uma coisa que você não tem como medir, não tem como avaliar, você não tem controle nenhum. Aí, ou seja, aí automaticamente, como a gente vê na Bíblia que Deus se revelou dessa forma, aí pronto, é místico. E aí então, quando acontece aqueles eventos, pastor, o senhor acredita que eu sonhei com aquilo e aconteceu? Aí pronto. Entendeu? Aí todos os seus sonhos viram uma possível carta de tarô. Será que aquele sonho quer dizer alguma coisa? Você não tem como avaliar. Então provavelmente era esse o super trunfo daqueles homens. Deus me revelou esse sonho. Aí Judas é irônico isso. Esses sonhadores enlouquecidos aí. O ponto é a tradução de uma palavra aqui.
que, do jeito como ela está em português, é complicado entender dessa forma, porque ele vai dizer assim no final: como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Teólogos como João Calvino, por exemplo, eles são a favor dessa tradução. Tá? Que fique claro. Então, tem homens de Deus sérios que olham para essa tradução e vão dizer, está certo, que vai dizer a expressão doxas aqui, que é de glória em grego, se refere a governos e a superiores no Estado, por exemplo. Só que em nenhum momento na passagem Judas fala dessas pessoas. Então, você entender como está aqui como governo é meio sem sentido. Está fora do contexto que Judas está dizendo. Veja que o exemplo anterior ele vai falar de anjos, e o exemplo posterior ele vai falar de outro anjo. Então, você entender aqui essas difamam autoridades e governos, é melhor você entender como o próprio Judas vai dizer no versículo 4. Transforma em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Então ele vai dizer que eles negam o governo, ou seja, negam a autoridade de quem? De Cristo, de Deus. E por que eles negam, meu amigo, a autoridade daquele que tem toda? Imagine das demais. Imagine das demais. Por causa dos seus sonhos e por aí vai. E aí eu vejo o exemplo que ele vai dar no versículo 9. Adiante. O exemplo que ele está dando aqui não está nas escrituras, do ponto de vista de narrativa. Ou seja, se você pergunta assim, pastor, esse evento aqui que Judas falou, onde é que eu posso encontrar na Bíblia? Não tem. Tá certo? Judas está citando uma fonte extra-bíblica, e agora que Judas citou, está na Bíblia. Como, para dar um exemplo, como eu dei semana passada, como os nomes dos magos de Faraó, Janes e Jambres. Não tem na Bíblia. Mas quando Paulo cita, da tradição e por aí vai, automaticamente então o nome entra na Bíblia. Então o exemplo que ele está dando aqui é quando Deus enterra Moisés no alto do monte, e aí vai dizer então que o diabo brigou pelo corpo de Moisés. Aí o ponto que Judas quer chamar a atenção não é para a narrativa, mas para o que Miguel fez. Porque veja, quem estava diante de Miguel nesse exemplo era o diabo em pessoa, certo? E meus irmãos, tem alguém mais fácil na história do universo para a gente falar mal do que o capeta em pessoa? Vamos pensar alguém para falar mal. Ou seja, se você considerar todas as criaturas em cima e embaixo do céu, eu acredito que o diabo vai ser ponto comum para qualquer pessoa. Rapaz, estou afim de falar mal. Pode falar mal do diabo. Vai para o inferno mesmo, miserável, inimigo das nossas almas, fica me tentando, larga ali o pau. Não é? O ponto de Judas é, esses homens, eles negam a autoridade. Aí permita-me, antes de voltar para o 9, só ler o 10. Veja que ele vai mostrar que a característica desses homens é que eles difamam tudo, difamam o que não entendem. Aí o que ele quer chamar a atenção no 9, não é para a narrativa, mas para o que Miguel faz, que é o quê? Miguel não fala mal do diabo. Miguel não fala mal do diabo. Meus irmãos, veja, é um anjo que literalmente o nome dele é a força do Senhor. Está com o diabo na frente dele, para variar, o diabo querendo fazer bobagem. Ou seja, qual era a ideia? Que ele queria pegar o corpo de Moisés, porque se a gente soubesse até hoje onde Moisés está enterrado, tenha certeza que a gente ia querer visitar aquele lugar. Tenha certeza que você quer visitar. Ah, pastor, não é possível. Será mesmo? Bem, vou nivelar por mim. Tá certo? Um dos lugares que eu quero conhecer nesse mundo, antes de eu errar para a glória, é onde Deus enterrou John Knox. Então, se eu quero conhecer o túmulo de John Knox, imagina de Moisés. Agora imagina de Moisés para aquelas pessoas. Então o diabo estava querendo pegar o corpo de Moisés, provavelmente para criar um semideus, do ponto de vista de, Moisés está aqui, foi esse homem que libertou vocês, e acredita, ele ia ser bem sucedido nisso. Mas Miguel não o difama. Ele não fala mal nem do diabo, ao contrário, ele vai dizer
o Senhor te repreenda. Ele vai mostrar exatamente que a força de Miguel não está em falar mal até daqueles que merecem. Mas o Senhor repreenda você. Aí ele vai contrastar o exemplo de Miguel com um dos ímpios no versículo 10. Veja o que Miguel fez, agora olhe para eles. São difamadores, difamam o que não entendem. São como brutos sem razão, corrompe tudo. Então veja, irmãos, o livro de Judas, ele acaba criando essas dificuldades, mas o ponto principal é você entender o que ele está querendo mostrar. Que como esses homens são o exemplo de destruição. Aí, se já não ficou claro até aqui, Judas, ele segue o exemplo nesse exemplo é bem literal, né, do seu irmão mais velho, Cristo Jesus, e usa uma expressão que Cristo usa no seu sermão profético: ai deles. Ai deles. Então, essa expressão aqui, ai deles, era literalmente um apelo profético mesmo, apocalíptico. Não era usado de qualquer forma. Ai deles. E mais uma vez, ele vai dar 3 exemplos no Antigo Testamento, em ordem não cronológica. Tá? Então, mais uma vez, ele vai dar 3 exemplos no Antigo Testamento. E os 3 em ordem, não em ordem cronológica. Porque se fosse em ordem cronológica, seria Caim, Corá e Balaão. E o texto está Caim, Balaão, Corá. O ponto aí para você ver para onde Judas está querendo levar é: observe os verbos. Tá? Veja o versículo 11. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, ou seja, eles andaram no caminho que Caim andou. Aí muda. E, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Então, ou seja, o tempo todo você vai ver, prosseguiram aonde? No caminho que Caim. Eles foram movidos de ganância e movidos de ganância se precipitaram no erro de quem? Balaão. Aqui permite me explicar algo. Balaão, irmãos, é um personagem que a história dele costuma ser muito, muito mal entendida. Porque quando você vê só os números 23 ali, que é o texto da burrinha, tá? Ah, não, Balaão foi um cara legal. Ele até tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu. É verdade. Nessa passagem é verdade, mas continue lendo o número, não para ali não. Porque em Números 31 vai mostrar que ele enganou o povo de Deus, levou o povo de Deus à morte e ficou estigmatizado como alguém enganador no meio de Israel. Então, se algum dia você pensou em chamar o seu filho Balaão por causa da história da burrinha, não faça isso. Tá? Ele é historicamente conhecido como se fosse para usar um anacronismo, como um Judas do Antigo Testamento. Tá? Então, eles se precipitaram no erro de Balaão, e aí veja a conclusão: e pereceram na revolta de Corá, aquele que não confiou em Deus, mas que escondeu as coisas, se rebelou contra Deus, e o chão se abriu debaixo dele e de sua família, e pereceram no deserto. Então veja como sempre, em grupos de 3, Judas vai mostrar o que vai acontecer com esses homens. Não é novo, porque eles estão andando nos mesmos caminhos de que esses homens andaram no Antigo Testamento. É o mesmo caminho, é o mesmo sentimento, é o mesmo fim. Então, a partir do 12, o que Judas vai falar desses homens é simplesmente uma série de ilustrações do que esses homens são. Ou seja, então, veja que ele deu exemplos, e aí agora ele usa um pouco de poesia para dizer quem esses homens são. São como as rochas submersas, ou seja, que afundam e que não serve para nada do ponto de vista prático, para que serve uma rocha afundada no rio, tá? Em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Aí qual a característica deles? Pastores que a si mesmos se apacentam, e aqui ele está usando uma figura muito clara de Ezequiel 34,
Tá, que é uma característica dos falsos pastores, que apacentam a si mesmos, que comem das ovelhas e não as protegem. Nuvens sem águas impelidas pelo vento, ou seja, eles são como aquelas aí, permita-me usar o vernáculo piauiense. É como aquela nuvem que você olha, eita, tá bonito para chover. Que, diga-se de passagem, uma expressão bonita de vocês aqui. Tá bonito para chover. Aí você fica esperando a chuva e a chuva não vem. Sabe? Você deixou de pendurar a roupa no varal, deixou de ir para o shopping, porque estava bonito para chover e não choveu. Pronto, ele vai dizer que esses homens são como isso. Aquela nuvem armada, pomposa. Tá, cadê a chuva? Não tem conteúdo, é só forma. Não tem nada dentro. Árvores em plena estação do fruto, dessas de providas, ou seja, é como se você fosse na estação da fruta que está lá, você vai num pé daquela fruta, não tem nada, justamente no período que deveria ter. É só forma, não tem conteúdo, não oferece nada. Aí ele continua dando exemplos na própria criação. Ondas bravas do mar que espumam a sua própria sujidade. É como eu disse às crianças. Tá? Se algum dia você for a Recife, eu não recomendo você tomar banho nas praias de Piedade, que era a praia da minha casa, Boa Viagem, não apenas por causa dos tubarões. O tubarão acaba sendo um detalhe. Tá? Mas é porque você pode se surpreender com algumas surpresas desagradáveis na água. E você vai ver justamente com a onda. A onda vem e mostra as sujeiras que outros seres humanos ali deixaram, trazendo nos seus pés. Tá? Então vai dizer exatamente isso. Eles mesmos mostram a sujeira deles. Aí é o último exemplo que ele vai dar, estrelas errantes. Então, irmãos, naquele tempo a navegação, como até hoje, né, você podia se guiar pelas estrelas, mas tem estrelas que elas não servem para navegação. Por quê? Porque elas se movimentam, elas não são fixas. Então ele vai dizer exatamente isso, são como essas estrelas que você não tem parâmetro, você não pode usar ela como um referencial fixo. Porque ela muda de lugar. Conforme o quê? Mais na frente ele vai deixar claro para onde o coração delas vai. Aqui ele já dá um vislumbre. Ela vai para onde o coração dela quer, já que ela é um pastor de si mesmo. E aí então Judas, para concluir, aí vai dizer mais uma vez que essas pessoas, assim como essas estrelas no mar, estão guardadas para sempre, mostrando que o julgamento deles é pesado, não é temporário, para toda a vida. E aí, versículo 14 e 15, Judas mais uma vez cita uma profecia que não está nas Escrituras. Ele cita um personagem bíblico. Quanto a esse, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, que foi justamente o que foi arrebatado por Deus, tá? Que é citado como um dos heróis da fé em Hebreus 11. É esse Enoque aqui. Tá? Mas o que Enoque está aqui dizendo não está nas Escrituras. É de um livro chamado Primeira Epístola de Enoque, Primeiro Enoque, tá certo? Um livro que era conhecido pelas pessoas. Então veja, aqui é bom explicar isso. Judas não está dando status de escritura para aquele texto. Mas, a partir do momento, como eu falei, que o texto é citado nas Escrituras ele tem peso de escritura. Então, se você ler 1 Enoque, por exemplo, ele não é inspirado por Deus. Não é, de jeito nenhum. Mas quando você lê essa parte, vai dizer, ok, essa parte eu tenho certeza que é verdade. Por quê? Porque está em Judas, e não o contrário. E não o contrário. Tá? O ponto, tá, aqui, é que ele vai citar esse texto e, como ele vai dizer, o fim desses homens é a destruição. Ou seja, é uma nota só. Por isso que ele vai dizer, vocês sabem disso, então eu vou ficar batendo nessa nota. E aí no 16, então, como é que ele encerra? Vai mostrar uma característica do comportamento dele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo sua pastor, são pastores de si mesmos, estão buscando só o que eles querem, mas ainda assim
reclamam de tudo, não estão contentes com nada. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, ou seja, são metidos. Eu sou bom nisso, eu sou melhor nisso, olha o que eu faço. E não apenas isso, são aduladores de outros por motivo próprio. Ou seja, quando ele está dizendo que você é bom, que você é um caba bom, que você é isso, que você é aquilo, aí, meus irmãos, aqui permita-me uma curtíssima aplicação, que a gente pode fazer uma aplicação geral. Desconfie de todo adulador, de qualquer pessoa, inclusive da sua pessoa. Tenha certeza que todo adulador é acima e, antes de tudo, egoísta. Ele faz aquilo por interesse próprio. Ele tem algo que ele quer. Ele tem algo que ele quer. Então ele vai adular, beijar os pés, falar 1001 amores de tudo. De você, de esposa, marido, filho, político. Tenha certeza que é por interesse próprio. Um adulador é, antes de qualquer coisa, um pastor de si mesmo, uma pessoa que só pensa nos seus interesses, ou em bom português, um egoísta. Então, como é que ele disfarça isso? Adulando você. Adulando outra pessoa. A Júlia vai dizer, não se enganem com isso. Ele está pensando só nele. Então, irmãos, à luz dessa exposição, eu queria trazer três aplicações. Ou seja, foi proposital o número 3 para seguir o padrão que Judas usou durante toda essa passagem. O primeiro, e o mais óbvio, é o castigo e o perigo para os hereges. Veja, irmãos, quando a gente lê uma passagem assim, nessa passagem, vamos supor que você que nos visita hoje à noite, e vamos supor, vou trabalhar com um exemplo aqui, que você nos visita hoje à noite e você nunca pisou numa igreja. Seja bem-vindo desde já. Mas se você veio com aquela consciência clichê da igreja, que a igreja ela é um lugar que vai apresentar um Deus que é amoroso, que vai apresentar a solução do seu problema, que vai lhe mostrar uma saída, que vai lhe mostrar uma luz. Aí você olhar para passagens como essa e vai dizer assim, rapaz, eu não sabia que isso tem na Bíblia, não. Como para que você possa observar de que com Deus não se zomba. Deus é amor, é bondoso, sem dúvida, paciente, mas o tempo todo, o que é que Judas vai dizer? Aguarde, no tempo certo. E a destruição é eterna. Aí alguns vão dizer assim, pastor, é isso que eu não entendo. Por que a destruição tem que ser eterna? Não é demais, não. Isso aí já não é um masoquismo de Deus de punir uma pessoa por toda a eternidade, como Judas vai dizer, fogo eterno, punição eterna. Você pensar na doutrina do inferno, não é demais, não. Meus irmãos, veja, a gente nunca pode esquecer que o que você apela a Deus, que é exatamente o fato de você ser um Deus eterno, que é poderoso, um Deus que é eterno, ele só vai estar eternamente satisfeito se a sua justiça for eternamente aplicada. Então, quando Deus manda alguém para o inferno e aquele alguém sofre por toda a eternidade, não é masoquismo de Deus, mas é Deus sendo justo com aquilo que Ele é. Se eu sou eterno, a minha justiça então é satisfeita na eternidade. Do mesmo jeito, porque aí veja, se você argumenta então, não, peraí, se Deus é eterno, e essa punição é demais, Deus bem que poderia colocar um limite, né? O cara sofrer ali por 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí depois fecha a conta. Pois bem, já prova pensar o contrário, se Deus usasse esse mesmo raciocínio com o céu. Leonardo, você vai viver, 6 meses no céu.
Fulaninho, você vai viver 2 anos, 20 anos, 30 anos. A gente ia desejar o céu assim tanto? Se eu soubesse que aquela glória ia ter fim? O mesmo argumento que a gente usa para dizer que o inferno é doloroso demais, é exatamente o argumento contrário que a gente usa para se descansar em Deus. A minha glória vai ser para todo sempre. Agora imagina se não fosse. Aí você ia dizer, pega o exemplo que eu acabei de dar de mim mesmo. Imagina se eu soubesse que eu só ia viver 6 meses no céu. Eu ia dizer, rapaz, se eu soubesse disso, eu ia aprontar mais. O ponto é de que porque a gente sacrifica, corre atrás da perfeição, porque a gente sabe que o nosso galardão é eterno. Então o que Judas faz aqui é mostrar que aquelas pessoas, a punição delas é merecida. Todas elas, porque não reconhecem Cristo como Senhor, que envergonham o seu nome, que não andam conforme a sua vontade, que transformam a graça dele em libertinagem. E que eles estão no nosso meio. Aí Judas vai dizer, não os tolere. Com isso, veja o ponto, com isso Judas está dizendo que você tem que ser arrogante, mal educado. Não. A pista está quando Judas diz assim, no versículo 12. Estes homens são como hóspedes e mestres em vossas festas de fraternidade. Ou seja, eles andam nas suas festas particulares. Eles estão no meio de vocês os convidam. Vocês estão tratando ele como se ele fosse no meio de vocês, mas eles não são. Eles vão sofrer a punição eterna. Então veja, dentro dessa aplicação eu só quero mostrar o aspecto duplo dela. É para alertar você que está andando no caminho de Caim. Tá? Que está andando no caminho de Balaão. Você vai ter o fim de Corá. É para alertar você que acha que porque está na igreja, meu amigo, eu estou na igreja. Eu estou feito Israel. Veja, quem estava lá no meio de Israel, como eu falei, comeu do maná. Veja, imagina esse pseudo-diálogo no inferno. Tá? 2 pessoas no inferno. Tu está aqui, tu fez o quê? Eu era bandido minha vida toda. Matei mais de 80 pessoas, violentei, era pedófilo, eu mereço estar aqui. E tu? Rapaz, eu atravessei o Mar Vermelho, tu acredita? Foi. Pé seco. Comi o maná, tem gosto de mel. Comi as codornizes. Minhas roupas não sujaram, não queimaram. No deserto eu tinha sombra. De noite eu era aquecido com a coluna. Tu acredita que eu vi a glória do Senhor quando ele fez o tabernáculo? Eu vi. E por que tu está aqui, miserável? Porque eu não acreditei nesse Deus. Olha o que ele fez. E eu ainda preferi acreditar em mim mesmo. Eu mereço estar aqui mais do que tu. Então você que vem para a igreja, que escuta essa pregação, que escutou várias pregações ao longo do tempo, não se iluda. Não pense que esse texto não é para você. Você pode muito bem ser um dos libertos do Egito, mas no momento certo perecerá. Se você não acredita no poder de Deus e não descansa nesse poder na sua vida. Aproveite enquanto pode, porque o seu fim é certo. Segunda aplicação. Pastor, tudo bem, mas eu acredito que eu sou salvo. Eu ando nos caminhos do Senhor. Eu obedeço a palavra dele, não porque eu quero, não porque eu sou melhor, mas por causa da graça de Cristo. O que essa passagem tem para mim? Um outro alerta. Assumindo que você agora é salvo, crente, e que um dia estará na eternidade da glória eterna. Essa passagem, veja, que vai mostrar o perigo de você se parecer com o ímpio. Observe que para Judas, ele não vai falar, e é isso que é interessante. Veja que Judas, ele não foca no que aqueles homens falam, mas no comportamento deles.
Percebeu? Ele não vai enfatizar, esses homens estão pregando isso, eles estão dizendo isso. Quem faz muito isso é Paulo. Se você pegar um texto como Filipenses 3, por exemplo, Paulo vai no discurso, o tempo todo. Eles estão dizendo isso. Judas vai no comportamento desses caras. Ele não olha tanto para o discurso, ele olha para o comportamento. É por isso que ele alerta aos crentes. Olha como eles se comportam. Olha como eles são arrogantes, cheios de si, buscam os seus próprios interesses, maldizentes, descontentes, andam conforme suas paixões. Então veja, meus irmãos, nós somos salvos e resgatados pelo sangue poderoso de Cristo Jesus. Mas o nosso comportamento tem que ser condizente. Não adianta nada se a gente sabe disso, mas o nosso comportamento é como aquela pessoa que o destino dela é literalmente um inferno. Literalmente um inferno. Essa semana a gente foi para Parnaíba e a gente disse, obviamente, para nossas filhas, né, que está indo para a praia, né? Meu amigo, a gente não chegou nem na altura do Alphaville, a Mônica. A gente está chegando, diga, essa viagem vai ser longa. Dorme, fecha o olho, dorme, que senão a gente endói daqui. Imagina ainda aqui em Teresina, a gente está chegando, digo, eita. Por quê? Porque a expectativa do que está na frente, meu amigo, anima. Eu sei o que está me aguardando lá na ponta. Nós, crentes, a gente não sabe o que a estrada tem no nosso meio, mas a gente sabe o fim, a gente sabe que o que está na ponta é a Parnaíba das Parnaíbas, meu filho. É a praia, é a glória celeste. Nos comportemos, então, como tal. Está chegando. Já chegou. Nos animemos, nos alegremos, criemos esperança, mas não sejamos, aí para mostrar só 3 características, hereges, ímpias, melhor falando, ímpias de hereges, pronto, que nós crentes temos, de sobra. No versículo 16, tá? Você vai ver aí, são murmuradores, ou seja, que reclama de tudo. Primeira característica de uma pessoa que é ímpia, com a murmura, não está contente com nada, sempre está faltando alguma coisa. E deixa isso claro para todo mundo ao redor. A segunda característica, que é parecida, descontente, porque murmuração não precisa ser necessariamente com algo dela, pode ser de outra pessoa, né? Reclama dos outros, só procura defeito. E aí está descontente com tudo, nada é bom, nada é suficiente, nada agrada. Por quê? E a terceira, porque anda conforme suas paixões, só quer saber de si. O outro só é bom se serve a mim. Se serve a mim, meu amigo, você é gente boa, você é cababão. Mas enquanto não, vai para lá. É por isso que quando o apóstolo Paulo diz assim, olhe sempre para o próximo como sendo superior a você, é para que exatamente você possa olhá-lo como alguém que você pode servir e não ser servido. É algo que às vezes a gente ignora nas escrituras. Quando Paulo diz, olhe para o próximo como se ele fosse superior a você, porque o nosso trato para com o superior é para servi-lo. Mas se você olha para alguém, pronto. Por que motivo, é um exemplo muito direto e prático, por que motivo a gente é simpático com um garçom? Você nunca viu aquele cara. Você talvez nunca mais o veja, a não ser que você seja constante naquele restaurante. Mas como é que você tradicionalmente trata garçom? Chefe, mestre, patrão, enquanto ele é literalmente o quê? O oposto, não é não? Mas por que você o trata dessa forma? Porque você realmente o enxerga desse jeito? Me desculpe. Você quer ser bem servido, ou no mínimo que ele não cuspa na sua comida. Tem algo para você. Tem algo para você. Então, esse texto para os crentes é para que o nosso comportamento não seja um comportamento de ímpio. Que a gente não seja maldizente.
Veja o exemplo de Miguel. Meu amigo, Miguel nem mal do diabo falou, ele apelou para Cristo, porque você vai ficar falando mal do próximo. Porque você vai entrar em roda de fofoca. Não faça isso. Por que razão você vai estar descontente com qualquer coisa? Olhe o próximo para servi-lo e não como alguém para servir você. Não se comporte como um ímpio. E para concluir, quando eu li esse texto, eu disse assim, como eu falei no início, rapaz, como é que se apresenta a graça nessa passagem? Que não tem, até onde a gente leu, não tem. Simplesmente não tem. E aí eu simplesmente apliquei o princípio hermenêutico que eu falei, que eu vou falar domingo que vem quando você lê uma epístola. Se você está em dificuldade com algum trecho numa epístola, sempre leia os textos antes e depois. A resposta provavelmente está lá. Então veja que o texto que nós lemos, Judas vai deixar claro, o fim desses caras é a destruição. Certo? Olhe, por favor, o versículo 1 de Judas. Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e o quê? Guardados em Jesus Cristo. Tudo o que nós lemos aqui só não se aplica a nós por causa da pessoa e da obra de Cristo Jesus, o Senhor. É Ele que nos guarda. Nunca pense que é o seu comportamento, que é o seu caráter, que é a quantidade de dízimo que você deu ou que você dá, que é a quantidade de vezes que você leu a Bíblia, que é porque você trouxe seus filhos para a igreja desde cedo, que é porque você nasceu nessa igreja, ou essa igreja é minha. Não pense que é isso que torna você alguém especial, ou melhor falando, não pense que é isso que torna você alguém. Mas é o fato do Senhor, Rei de todo o universo, ter servido você. Ele o guarda de toda a condenação. E como lemos no glorioso texto Romanos 8, 31 a 39, Paulo vai além e vai dizer, quem os condenará se é Deus quem os justifica? Nós não somos condenados porque nós somos justificados em Deus Pai pelo trabalho e os méritos de Cristo Jesus, o Senhor. É Ele que nos guarda. Então, quando a gente lê uma passagem como essa, que mostra para os ímpios o seu fim, que mostra como a gente não deve andar, é a mesma medida que a gente tem que dar graças a Deus e dizer assim, Senhor, muito obrigado, que essa danação eterna, que esse sofrimento eterno, que esse pastor de si mesmo, que esses ímpios, que esses hereges, que esses descontentes, que esses maldizentes, que esses homens cheios de si, que esses aduladores, só não é verdade na minha vida, porque o Senhor teve misericórdia na minha vida, mandou o seu Filho para dar a vida por mim, e hoje eu sou salvo, eleito, chamado e guardado nesse Salvador. Se algo nesta passagem deve despertar ao crente é o quanto nós somos dependentes de Cristo e o quanto nós somos abençoados nele. Porque o que nos aguarda não é o sofrimento eterno, mas a alegria eterna. Para que então a nossa boca esteja sempre cheia de louvor, para que o nosso sorriso seja constante, para que a gente aprenda a contar as bênçãos. E, acima de tudo, reconhecer Cristo como o único e verdadeiro Senhor. E como Ele, como o único Senhor que nos serviu, que possamos fazer isso com o próximo, pois. Então, a nós, guardados do Senhor em Cristo, sejamos dependentes dEle para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.